Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em ter você mais uma vez aqui comigo, onde você sabe que todas as quartas-feiras eu tenho o hábito de estar entrando para estar liberando uma palavra para o teu coração, para estar abençoando a sua vida, e eu tenho certeza que a palavra de hoje ela vai falar muito em direção à tua alma. Então já compartilha esse vídeo, manda para um amigo, para um colega, manda para todo mundo, porque tem muito de Deus para a tua vida nessa tarde, beleza? Livro de Juízes, capítulo de número 11, verso de número 1. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Sendo os filhos dessa mulher já grande, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefité e saíam com ele. E acontecia que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade a buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Eu acabei de ler aqui Juízes, capítulo 11, eu li do verso 1 até o verso de número 6. Como o contexto dele é muito grande, eu só li 6 versículos que traz para nós a ideia central do que eu quero refletir com vocês aqui nessa tarde. Bom, você precisa entender que esse texto aqui está falando sobre Jefité e o momento em que Jefité vai livrar Israel da ação dos filhos de Amon, que estavam projetando um ataque para destruir e atacar o povo de Israel. Jefité, ele é filho de Gileade, ele é gileadita, e logo no início do texto faz questão de caracterizar as qualidades que Jefité tem. Ele é valente e ele é valoroso. E existem também outras expressões no hebraico de valente e valoroso, como corajoso e forte. Era um homem dotado de qualidades, era um soldado, era um homem que não só tinha força, mas também tinha valor. Era alguém importante, diferente daqueles que habitavam na terra de Gileade. Até porque, se ele não fosse alguém diferente, não fosse alguém especial e não tivesse literalmente um valor diante desse ciclo aqui que ele está vivendo, Deus não escolheria ele para ser juiz de Israel, né? Você sabe que os juízes nessa época aqui, a maioria das vezes eles possuíam um poder militar também. Além de administrar e julgar a causa do povo, a maioria deles eram soldados, eram guerreiros, homens que ajudavam o povo a expandir os seus territórios, né? Os juízes nasceram justamente com essa ideia, com essa intenção de aumentar o espaço, de conquistar as terras que Deus havia prometido. Deus fez a promessa e grande parte dela vai vir no tempo de Moisés. Deus para Moisés na montanha, Deus fala: levanta um sucessor. Aparece Josué, e através de Josué ele vai dar a continuidade para entrar em Jericó e começar a conquistar Canaã, a terra que emanasse leite e mel. Só que o problema é que quando chega em Jericó, existem muitas cidades que precisam ser conquistadas. Jericó é só o início, é só o começo. Aí, após Josué, vai entrar o período dos juízes, que são esses homens que vão livrar Israel das mãos dos medianitas, livrar Israel da mão de filisteus, livrar Israel da mão de filhos de Amon e tantos outros habitantes que habitavam nessas terras, que eram terras que Deus havia prometido a Israel. Por isso, a terra já era de Israel, mas Israel tinha que tomar posse, tinha que expulsar esses soldados, esses homens que habitavam lá, cananeus, né, e tantos outros homens. Então, Jefité, ele é filho de Gileade, valente, valoroso, porém a Bíblia faz questão de destacar, dizendo que ele era filho de uma prostituta, ok?
Sendo filho de Gileade, Jefté também tem direito à herança, ele tem direito à terra, e há uma promessa sobre Gileade, ok? Que vem lá desde o tempo de Abraão. Só que a mãe de Jefté é uma prostituta. Isso significa que Jefté não nasceu diante de um casamento de maneira legítima, ok? Ele vai ser desprezado por causa do passado da mãe. O pai dele tem promessa, é Gileade, mas a mãe dele é uma prostituta. Então, por causa do nascimento de Jefté vindo de uma prostituta, ele vai ser desprezado pelos seus próprios irmãos. Olha o que o texto diz. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos já grandes, ok? Repeliram Jefté, ou seja, expulsaram Jefté, e disseram: não herdarás a casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. A briga era porque Jefté não era filho de uma esposa legítima de Gileade, mas de uma prostituta. Então, por causa do passado da mãe, ele vai ser expulso da terra do pai, mesmo tendo direito à terra. Ele vai ser expulso de lá. Ele é expulso, e a Bíblia diz que ele vai habitar na terra de Tobi. Quando ele chega na terra de Tobi, os levianos se juntam a Jefté. Isso aqui é um detalhe também interessante que pouca gente procura observar, porque ele chega numa cidade sem nada, sem herança, sem terra, sem nada. Só que ele é um homem dotado de qualidades, ele é um homem valoroso, ele é um homem valente, ele é um homem corajoso, ele é um homem forte, de modo que quando ele chega em Tobi, alguém decide se juntar a ele, porque enxerga as qualidades que ele tem, o valor que ele tem. Percebe? Ele não é valorizado na terra de Gileade, mas ele está sendo valorizado na terra de Tobi. Alguém está olhando e está enxergando o valor. Porque quando ele está na terra de Gileade, as pessoas estão acusando ele pelo passado da mãe, e não estão colocando em evidência as qualidades que Jefté tem. Mas quando ele chega em Tobi, até mesmo os levianos, homens, né, levianos, ou seja, homens que não são de boas índole, estão olhando para ele e estão dizendo: esse cara tem valor. Esse cara é valoroso. Esse cara tem qualidade. Eu vou me juntar a ele, porque ele é bom, ele é forte, ele é valoroso, ele é valente. Jefté vai ficar ali, vai caminhar, não, melhor, esses homens vão caminhar ao lado de Jefté. Para onde Jefté ia, eles iam atrás. Até que vai acontecer um momento que os filhos de Amon vão se preparar para atacar Israel. Há uma ameaça de afronta. Uma guerra vai acontecer nesse cenário. E o que vai acontecer? Os anciãos vão até Tobi procurar Jefté, pedindo para que Jefté volte e comande aquela batalha. Aí Jefté vai dizer: olha, pô, vocês não me expulsaram, vocês não me tiraram da terra, vocês não me colocaram para fora, sem direito a nada. Como é que vocês estão me chamando? Como é que vocês querem que eu volte agora e lute essa guerra? Eu só volto se eu for cabeça. Então há um acordo aqui entre ele e também os anciãos, onde Jefté vai voltar para Israel, vai comandar a batalha, e a partir desse momento ele vai ser cabeça, ok? Ou seja, ele vai assumir a liderança. E os anciãos justamente concordam com essa ideia e chamam com essa intenção dele ser cabeça dentro dessa batalha e ser cabeça dentro de Israel. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo desse texto aqui, que está incluído dentro desse contexto do capítulo 11, a partir do verso 1 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para a nossa vida nessa tarde. E eu peço para você que ainda não compartilhou esse vídeo, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai edificar o coração de muita gente. Marca teu amigo, teu colega, compartilha teu primo, enfim, tua família. A primeira verdade que eu vejo aqui está no versículo de número 1, quando diz assim, que ele era valente e valoroso, porém era filho de uma prostituta. Perceba, ele tem qualidade, ele é valente, ele é valoroso, porém ele é filho de uma prostituta. Isso aqui é interessante porque o próprio argumento tenta desprezar a qualidade que existe dentro de Jefté.
O texto começa dizendo, ele é valente. Segundo, ele é valoroso. No hebraico diz, ele é corajoso e forte. Só que mesmo ele tendo qualidade, o texto afirma para nós que ele é desprezado porque ele é filho de uma prostituta. E segundo a lei na época, filho de meretriz não tem direito à herança. Segundo o costume. Então ele é julgado pelo passado da mãe. Isso aqui faz a gente refletir, por quê? Porque essa também é uma das formas como as pessoas nos julgam e observam a nossa vida. Perceba, ele é um homem que tem qualidades, mas ele é julgado pelos defeitos. Ele tem virtudes, mas ele é julgado pelos erros. E erros que não são dele. Porque qual culpa que ele tem de ter nascido de uma prostituta? Ele não tem culpa nisso. Mas ele é julgado pelo erro que Gileade, o pai dele, cometeu um dia. Porque em um momento de queda, Gileade foi lá, se relacionou com a prostituta. E na queda nasceu Jefté. Entendeu isso? As pessoas costumam ser assim também. Elas costumam julgar você pelo teu passado e esquecem de absorver suas qualidades no presente. As pessoas costumam mais avaliar os nossos defeitos do que as nossas virtudes. E eu preciso entender que na vida sempre vão existir dois pontos. Existe o ponto negativo e existe o ponto positivo. A mesma geração que teve Judas é a mesma geração que teve Pedro, Tiago e João. Da mesma forma que tem defeitos, também tem qualidades. Então a grande questão é para onde eu vou olhar? Onde eu vou concentrar o meu foco? Onde eu vou focar os meus olhos? Eu vou preferir amar alguém pelas suas virtudes, ou vou preferir me separar de alguém ou desprezar essa pessoa por causa dos defeitos? Se você passar a enxergar mais as qualidades e as virtudes das pessoas, você vai ter uma facilidade maior para se relacionar com elas. E não vai julgá-las precipitadamente. Porque na verdade a gente deveria absorver muito mais as virtudes do que os defeitos. Os defeitos a gente aprende a conviver. As virtudes são coisas que nos incentivam a interagir, a viver, a construir. Então o problema é que na vida você procura se relacionar com pessoas onde você julga muito mais pelos erros do que pelos acertos. E se você procurar erros em mim, você vai encontrar. E se as pessoas procurarem erro em você, vão encontrar. Porque nós somos falhos, porque nós temos erros. Mas eu te garanto que se as pessoas observarem as minhas virtudes e as minhas qualidades, elas vão sobressair sobre os defeitos. Então o problema não está em Jefté aqui no texto. O problema está na forma como estão olhando para Jefté. Se você passar a vida inteira julgando as pessoas pelos erros, você nunca vai conseguir se relacionar com alguém. Você nunca vai conseguir se envolver. Por quê? Porque eu preciso entender que todo ser humano tem virtudes e tem defeitos. Então foca naquilo que edifica. Foca naquilo que acrescenta. Foca naquilo que agrega. Foca naquilo que... Ele é valente, ele é valoroso. Por que eu vou julgar o passado dele? Porque é filho de uma prostituta. Existem pessoas que fazem questão de medir você por causa do teu passado. Pessoas que fazem questão de colocar rótulo em você por causa do teu passado. Rótulos que você recebeu por causa do avô, por causa do pai, por causa da mãe, e que não tem nada a ver com o teu caráter. Porque a própria Bíblia diz que o caráter dele é valente e valoroso. Mas ele é julgado por causa do passado da mãe e do pai. Filho de prostituta. Então, eu preciso mudar o meu olhar, a minha ótica diante das circunstâncias. E entender que eu preciso focar naquilo que edifica, focar nas virtudes, focar nas qualidades.
Aí eu vou sair da igreja porque na igreja tem muita gente problemática. Eu vou sair da igreja porque na igreja tem muita gente que não presta. Mas também tem gente com virtude na igreja. Tem gente que é crente na igreja. Tem gente que procura ajudar. Tem gente que ama o próximo. E tem mais gente que vai te fazer bem do que fazer mal. Só que às vezes você está com os teus olhos focados nos erros de alguém. Ah, porque o pastor errou, o líder errou. Eu percebo isso quando a gente faz alguma postagem relacionada a pastor, de ovelha, que deve interagir com o pastor, se submeter a uma liderança, amar o seu líder. Isso gera uma comoção tão grande nas pessoas. As pessoas ficam com tanta raiva. Parece que pegam todos os líderes que existem hoje no mundo e dizem: é tudo bandido, mau caráter, ladrão, ninguém presta, é tudo safado. Porque ela faz das experiências ou das frustrações que ela viveu de alguém que às vezes não é nem ela que viveu, coloca tudo no mesmo saco e julga. Só que pera, tem virtudes, tem qualidades. Olha para aquilo que edifica, olha para aquilo que alimenta, olha para aquilo que é bom. Sabe? Você só vai ter coragem de começar a julgar o erro de alguém quando você perder a capacidade de enxergar os seus erros. Porque enquanto você enxergar suas falhas, você não vai ter coragem de atirar pedras. Foi isso que Jesus fez com aquela multidão que estava pronto para lançar pedra na mulher adúltera. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Jesus colocou um espelho para aqueles homens, para que eles enxergassem os próprios erros. Porque a partir do momento que você enxerga suas falhas, você perde a vontade de tacar pedra nos outros. E você começa a agir com compaixão, agir com misericórdia. Por isso que só entende compaixão quem precisou um dia de compaixão. Só entende de perdão quem precisou um dia de perdão. Só entende de misericórdia quem precisou um dia de misericórdia. Você está entendendo o que eu estou falando? Então ele é valoroso, ele é valente. Mas essa geração aqui, os filhos de Gileade, seus próprios irmãos, preferem julgá-lo pelo passado dos erros da sua mãe. Só que o texto diz que Gileade gerara Jefté. Isso aqui já deveria mudar a mentalidade daqueles que estavam vivendo aqui nas terras de Gileade. Por quê? Porque ele não é só filho de prostituta. Ele é filho de Gileade. O pai dele tem promessa. E a promessa corre sobre o sangue dele. Ele é filho de Gileade. Então ele nasceu com uma promessa. E não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, não importa o que vão arrumar, se a mãe era isso, se fez aquilo, ele nasceu com promessa. E eu preciso entender que Deus também o escolheu por um grande propósito. E você vê que Deus sempre procura aquele que é rejeitado. Deus nunca vai procurar aquele que se acha, que é autossuficiente, que é poderoso. A maioria das vezes Deus sempre escolhe o que é pequeno. Deus sempre escolhe o que é humilhado. Deus sempre escolhe o que é desprezado. Deus sempre escolhe aquilo que é julgado. O cara depois foi para a terra de Tobi. Deus fez ele ser achado em Tobi. Porque Deus não queria os outros irmãos de Gileade. Deus queria a vida. Deus não queria os outros filhos de Gileade. Deus queria a vida de Jefté. Percebe? Ele nasce com promessa. Só que o texto diz que os filhos de Gileade, da mulher legítima dele, já grande, repeliram Jefté. E aqui tem algo muito interessante. Muito interessante. Verso 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grande, olha que interessante o detalhe que a Bíblia dá. E sendo os filhos dessa mulher já grande. Eu vou repetir. E sendo os filhos dessa mulher já grande, repeliram Jefté. Expulsaram Jefté. Isso aqui é um detalhe interessante. Porque o texto traz para nós uma informação. Que Jefté foi repelido da casa do pai, da casa de Gileade, quando os seus irmãos já eram grandes. E sendo os filhos dessa mulher já grande, repeliram Jefté. Então, enquanto ainda era pequeno, aturavam Jefté dentro da casa. Enquanto ainda era pequeno,
deixavam Jefté habitar na terra de Gileade. Mas depois que se tornaram grandes, expulsaram Jefté da casa do seu pai. O problema aqui não é você crescer, porque todo mundo cresce um dia. O problema é que quando o seu crescimento começa a invadir a sua mentalidade, a ponto de dominar o seu ego. Porque enquanto é pequeno não expulsa, mas depois que cresce, tira Jefté da casa do pai. Então o problema não é você crescer. O problema é você crescer e deixar a soberba te dominar. O problema não é você crescer. O problema é você crescer e deixar a arrogância te dominar. O problema não é você ter dinheiro, ter casa, ter carro, ganhar muita coisa por mês. O problema é quando o pouco que você ganha te domina. O problema é quando as circunstâncias que elevam o teu patamar dominam o teu ego. E sendo já grande, repeliram Jefté. Então por que não repeliram quando ainda era pequeno? Porque precisaram crescer para expulsar o irmão. Precisaram ser dotados de arrogância, de orgulho para expulsar o irmão. Porque somente pessoas que têm soberba e prepotência têm uma atitude de tirar um filho de dentro de casa que tem herança do pai. É prepotência, é orgulho. O problema não é você crescer. O problema é quando você cresce e menospreza os outros. O problema é quando você cresce e pisa nos outros. O orgulho faz você se enxergar superior aos outros. A maneira como você fala com os outros no teu dia a dia, a maneira como você se comporta quando ninguém te vê, quando não tem crente por perto, a maneira como você lidar com as pessoas no teu trabalho, a maneira como você lidar com as pessoas quando você sai para almoçar, para jantar, vai na rua, vai em algum lugar, a maneira como você se comporta, quando você se coloca numa posição superior aos outros, isso já demonstra que o orgulho já dominou o teu coração há muito tempo. Porque a humildade é você enxergar o outro. Deixa eu mudar aqui a internet do pessoal do Instagram que está reclamando. Humildade é você enxergar o outro da mesma forma que você. O pessoal do Instagram que está reclamando que está falhando, já mudei a conexão, vai ficar bom agora, tá bom? Humildade é você enxergar o outro com a mesma medida que você. Então o problema não é o irmão de Jefté crescer. Como eu disse, crescer é natural. O problema é quando você cresce e deixa o orgulho dominar, a prepotência te dominar. Às vezes existem muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida, heranças que Deus vai te dar, portas que Deus vai abrir, caminhos que você vai entrar. Às vezes Deus vai te colocar em lugares muito grandes, mas quando você chegar lá em cima, não esquece de manter o teu coração à humildade, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele se atenta ao humilde, ele dá graça ao humilde, ele escuta o humilde, porque Jesus era humilde. E sendo Deus, se fez homem. É o maior exemplo de humildade. Alguém que vive dentro de uma divindade se materializar de forma humana para morrer por mim. Percebe isso? Então, eles crescem e depois que cresce, expulsa o irmão da casa do pai. Expulsam Jefté, de modo que o texto vai dizer que Jefté vai fugir diante de seus irmãos e vai habitar na terra de Tobi. Eu sei que a Bíblia diz que ele fugiu, mas na verdade o que está acontecendo, ele está sendo expulso. Estão colocando ele para fora. Estão tirando ele da cidade. Ele vai para a terra de Tobi. Ele fica na terra de Tobi. Ele foge dos seus irmãos. Na verdade, ele é expulso de casa por causa dos seus irmãos. Ele vai para uma terra chamada Tobi. Expulsam ele da terra, mas não conseguem tirar a promessa de Jefté. Tiram ele da casa do pai, mas não tiram ele da promessa que Deus havia dado. Tiram a terra, mas não tiram o propósito. Expulsam da terra, mas não arrancam a promessa. Porque a promessa não estava sobre a terra,
mas sobre a vida de Jefté. Está no sangue dele. Ele é filho de Gileade. E ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai produzir. Mesmo na terra de Tobi, os homens vão ter desejo de andar com ele. Por quê? Porque ele é alguém que carrega a promessa, ele é alguém que tem valor, ele é alguém que é especial, ele é alguém que é diferente. Então não se preocupe se estão arrancando você da terra. Não se preocupe se estão tirando você do ponto onde você trabalha. Não se preocupe se estão tirando você do endereço que você mora. Não se preocupe se estão arrancando você da cadeira que você estava sentado. Ah, porque eu vou tirar a cadeira dele, eu vou tirar ele da igreja. Cadeira? Deus não dá cadeira para homens. Deus dá unção para homem. O título é consequência daquilo que Deus já colocou sobre a vida do homem. Então você não precisa ficar preocupado com a terra, você não precisa ficar preocupado com a cidade, você não precisa ficar preocupado com o local. Por quê? Porque arrancam a cadeira, mas não arrancam a promessa. Arrancam a terra, mas não arrancam a promessa. Arrancam o local, mas não arrancam a promessa. Porque a promessa está sobre a vida de alguém que caminha numa vida de princípios e se submete à vontade de Deus. Expulsam da terra, mas não a promessa. Ele vai crescer e ele vai produzir, de modo que os homens vão desejar andar com ele. Sabe por que os levianos desejam andar com Jefté? Porque Jefté não deixou ser dominado pela rejeição. Eu sei que vai causar alguns gatilhos aqui, mas é para te curar. Ele poderia ficar a vida inteira se menosprezando. Ele poderia ficar a vida inteira se martirizando. Ele poderia ficar a vida inteira dizendo: poxa, me expulsaram da casa do meu pai, não tenho mais casa, minha vida é só desgraça, é só derrota. Ele poderia ficar a vida inteira reclamando disso. Mas você está vendo no texto de Jefté reclamar? Você está vendo no texto Jefté ficar falando do passado dele, murmurar, porque as coisas não aconteceram de acordo como ele queria? Você está vendo Jefté abaixar a cabeça por causa dos problemas? Jefté simplesmente seguiu a vida na cidade de Tobi. E é isso que eu quero que você entenda. Você não pode deixar com que as rejeições que você viveu no teu passado venham dominar o teu presente. Você pode ter motivos para viver uma vida capisbaixa, mas você também tem o direito e a opção de escolher não ser escravo da sua emoção. Não seja escravo desse sentimento. Ah, porque eu não tive pai. Ah, porque eu não tive mãe. Ah, porque eu sou filho de um adultério, como Jefté, que é filho de adultério. Aí você deixa o diabo te acusar por causa do passado. Aí você deixa o diabo te acusar por causa das coisas que aconteceram lá atrás. Só que Deus quer mudar a tua vida agora. Deus está preocupado com agora, com o teu presente. Ele quer tratar agora, Ele quer curar agora, Ele quer te restaurar agora, Ele quer te transformar agora, porque tem promessas para serem cumpridas sobre a sua vida. Mas enquanto você for escravo da rejeição e deixar essas emoções te dominarem, você não vai vencer as suas guerras, cara. Ah, porque eu sofri perda lá atrás. Ah, porque eu perdi fulano. Ah, porque eu não fui criado pelo pai. Ah, porque eu não fui criado pela mãe. Ah, porque me tiraram sem ter nada para receber. Ah, porque me expulsaram. Você vai ficar a vida inteira murmurando? Você vai ficar a vida inteira reclamando? E você não vai perceber que reclamação não muda a tua vida. Assuma a tua posição, como Jefté assumiu a dele. E pare de ser vítima dentro dessa história. E comece a ser o protagonista da história que Deus tem para fazer na sua vida. Eu vou repetir isso. Está na hora de você mudar a posição de vítima para assumir a posição de protagonista. Porque ninguém vai viver a sua história.
Ninguém vai fazer por você, ninguém vai agir por você, ninguém vai vencer por você. É você que tem que tomar a decisão, refletir, levantar a cabeça e dizer: ou eu fico a vida inteira reclamando porque eu sofri abuso, porque eu sofri trauma, porque eu perdi isso, porque eu fui rejeitado, porque passei por humilhações, porque perdi casa, porque perdi carro, porque me traíram, porque me decepcionaram. Ou você passa a vida inteira sendo vítima, ou você assume a posição de protagonista e diz: quer saber? Já que é isso que eu estou vivendo, eu vou levantar minha cabeça, Deus é comigo, vou guardar os princípios e vou viver o propósito. Até porque tem muita coisa que saiu do teu controle, que você está achando que está acontecendo e que Deus não está vendo, só que Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E Deus está no controle dessa história aqui de Jefité. Por mais que quando ele olhe para essa situação, ele pensa: eu estou sendo injustiçado, porque estão me expulsando da casa do meu pai. Mas a nenhum momento ele questiona, murmura, reclama. Lá na frente você vai entender o propósito. No final de toda essa rejeição, você entende o propósito. O porquê de tudo isso que estava acontecendo. Então tem coisas que você perdeu o controle agora, que você pode não estar entendendo o que está acontecendo agora, mas Deus está vendo tudo. E tudo isso vai cooperar para que algo grande se manifeste. Mas você ficar a vida inteira como vítima não resolve o teu problema. Quem sabe grande parte das coisas que você está passando é para Deus te dar uma chacoalhada, para você se posicionar, cara. Para você não ficar a vida inteira sendo vítima, mas ser o protagonista da sua história. Ninguém vai viver os seus sonhos, ninguém vai viver os seus projetos, ninguém vai viver a sua história. É você que tem que viver. É você que tem que fazer. Entendeu isso? Deus tem um projeto sobre a sua vida, Deus tem um plano sobre você, Deus tem uma promessa para a tua casa, mas você precisa entender que só você pode viver isso. Não é pai, não é mãe, não é tio, não é primo, não é esposa, não é marido, não é filho, não é amigo, é você. Então para de ficar se encostando nos outros e fazendo dos outros bengalas espirituais na tua vida. Ora por mim, jejua por mim, lê Bíblia por mim, faz alguma coisa por mim. Porque eu estou tão perdida, porque eu estou tão cansada. Vai ficar a vida inteira sendo vítima. Ora você, jejua você, busca você, vai para a igreja você. Ninguém vem na minha casa me visitar, ninguém vem aqui me fazer uma visita para me ajudar. A mesma distância que tem de uma pessoa ir na tua casa de visitar é a distância que você tem de sair de casa e ir para a igreja. Você vai continuar sendo vítima? Jefité tem motivos aqui para ele se afundar numa mágoa, numa depressão, mas ele entendeu que ele tinha que continuar a vida. Ele entendeu isso. De modo que ele se posiciona e na terra de Tob ele continua trabalhando, ele continua vivendo, ele vai continuar crescendo. Agora preste atenção, que isso aqui é fenomenal. Os levianos vão se juntar com Jefté. Os homens levianos se juntam a Jefté. Preste atenção em duas coisas aqui. Ele foi expulso da casa de Gileade. Mesmo sendo valente, tendo valor, sendo corajoso, sendo forte, arrancaram ele da casa do pai. Aí ele fugiu para a cidade de Tob. Quando ele chega em Tob, os levianos, que são pessoas que não são de índoles boas, tá olhando para ele e tá dizendo: pô, esse cara aí tem um negócio diferente nele, tem qualidades nele aí, ele é forte, ele é valente, ele tem valor. Quem não presta tá enxergando valor nele. E quem era irmão desprezou ele na casa do pai, de modo que expulsou ele da casa. Você percebeu isso aqui? Para os irmãos de Jefité, ele não tem valor algum, ele é filho de prostituta. Mas para leviano, alguém que não presta, está olhando para ele e está falando: caramba, esse cara é diferente. Quando você não é enxergado por pessoas que deveriam enxergar suas qualidades,
Às vezes Deus levanta pessoas de fora. Às vezes Deus levanta pessoas de outra religião, de outra crença, que olha para você e diz, ó, você é diferente. Você carrega um valor, você carrega qualidade, você sabe, você tem valor. Você é especial. Percebeu isso? Você não pode ficar a vida inteira se sentindo menosprezado pelo que os irmãos falaram na terra de Gileade, porque tem alguém na cidade de Tobi que está olhando para você e está dizendo, tu é valente, tu é valoroso, tu é importante. Então você pode não ter sido importante na vida de uma pessoa, mas tem milhares de pessoas que avaliam as suas qualidades. Percebeu isso? Às vezes você quer se entregar a uma rejeição porque você foi traída, porque você passou por uma decepção, porque passou por um processo terrível e você está escrava daquela emoção. Só que não se esqueça que da mesma forma que tem gente que despreza a qualidade que você tem alguém em outros lugares que vai olhar para você e vai dizer, poxa, aquilo ali é um homem de Deus, aquilo ali é crente de verdade, aquilo ali é valente, é valoroso. E tem um detalhe aqui que pouca gente observa, quando o texto diz que os homens levianos se juntaram a Jefté. Olha a expressão do texto. Olha o que diz, ó. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e os homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. Se fosse Jefté se juntar a leviano, ia ser estranho. Concorda comigo? Porque a Bíblia ia trazer para nós a ideia que ele ia ser influenciado por levianos. Só que o texto não diz que foi Jefté que se juntou a levianos, mas levianos que se juntaram a Jefté. E homens levianos se juntaram a Jefté. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque não é Jefté que está sendo influenciado pelos levianos. É os levianos que estão sendo influenciados pelo Jefté. Isso aqui mostra o quanto ele é valoroso. E por isso que Deus escolheu ele para ser cabeça e juiz de Israel. Ele não é dominado pela influência maligna. Ele está dentro de um território onde tem levianos. Ele está dentro de um território onde tem homens que não são de boas índoles. Mas ele não é influenciado pela cultura deles, pela natureza deles, pelas coisas erradas dele. Pelo contrário, aqueles que fazem coisas erradas estão sendo influenciados por Jefté. Não é Jefté que anda com os levianos, são os levianos que decidem andar com Jefté. Ele influencia por onde ele passa, ele faz a diferença. Isso aqui mostra para nós também o sentido de evangelho. Porque você não tem que se juntar ao mundo para fazer o que eles fazem, para que eles vejam uma diferença na sua vida. Pelo contrário, se você fazer o que o mundo faz, você não vai ter diferença nenhuma. Quando você se juntar com pessoas que compactuam de uma fé diferente da sua, de princípios diferentes do seu, que seja para influenciar. Que não seja o mundo que domine você, mas você que tenha influência sobre o mundo. Então, onde você colocar os teus pés, o que está sobre você tem que contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Eu me lembro que há pouco tempo eu estava voando, fui pregar num determinado estado, sentou uma pessoa do meu lado no avião, e eu lá peguei meu fone de ouvido, como eu sempre faço quando eu vou, coloco o fonezinho, pego meu celular, fico lá de boa, tal, me distraindo, olhando ou brincando, né, com o joguinho do celular para passar o voo. Do nada a pessoa que estava do meu lado olhou para mim e disse assim: você é cristão? Aí eu olhei para ela assim, antes de eu afirmar que era, eu falei: por quê? Eu falei: não, porque você tem algo diferente. Eu não tinha trazido uma palavra, não tinha falado nada, estava lá totalmente diferente, com uma roupa comum, né? Não estava com meu kit crente, kit pregador, estava normal, como uma pessoa anda comum, de calça, blusa. Olhou para mim e falou: você é diferente. Aí dali começou a puxar assunto, e a gente conversando, tal. E eu percebi que na história ela era desviada, então eu só lancei palavra e semente no coração dela, tal.
E ela percebeu que tinha algo diferente. Isso é interessante porque quando você faz a diferença, quando você carrega algo dentro de você, por onde você passa, as pessoas percebem e notam a diferença que está dentro de você. E às vezes você não precisa falar nada, as suas atitudes dizem quem você é. Jesus falou isso, que a árvore é conhecida pelos frutos. Então os levianos estão sendo influenciados por Jefté. Da mesma forma como você tem que influenciar em qualquer lugar que você chega. Se você estiver diante de um ambiente de trabalho, onde o que reina ali é a prostituição, você tem que mudar a história daquele ambiente. Se você está dentro de uma escola, onde o que reina lá é um ambiente promíscuo, você tem que mudar aquele ambiente. Não é você que tem que andar com os levianos. São os levianos que precisam andar com você. E perceberem a diferença que está em você. Perceberem Cristo dentro de você. É por isso que eu digo que Jesus não morreu numa cruz para te tirar do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. Para que quando você entrar em ambiente de trevas, você ser luz. Para quando você entrar em ambiente onde esteja tomado pelo pecado, você faça a diferença. E você consiga transformar a vida das pessoas pelo evangelho que está dentro de você. Esses homens decidem andar com Jefté. Pode não parecer, mas é nesse momento que Jefté tem que mostrar força. O capítulo 11 começa dizendo que ele é corajoso e ele é forte, que são expressões hebraicas. Na minha Bíblia, na minha tradução, diz que ele é valente e valoroso, mas no hebraico diz que ele é forte e corajoso. É nessa hora que ele tem que mostrar força. É diante da rejeição, é diante do desprezo, é diante dos ataques. É nessa hora que ele tem que mostrar força. O proverbista diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Então você não pode ser dominado pelo tempo que você está vivendo a ponto de deixar os problemas tirarem a tua força. Mas você tem que se fortalecer em dias de crise. É agora que você tem que ser forte. É agora que você tem que perseverar. É nesse momento aí, nessa guerra que você está passando, nessa luta que você está vivendo, nesse problema, nessa crise, nessa dificuldade que você está enfrentando. É agora que você tem que ser forte. Você não tem que olhar para trás agora. Você não tem que recuar agora. Você não tem que abaixar a cabeça agora. Você não tem que ficar frustrado agora. Agora que você tem que mostrar força. Porque se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Então, é nesse momento que você tem que se esforçar. Olha o que Deus disse para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te. Existem coisas que Deus vai fazer por você, mas existem outras que é você que tem que fazer para Deus. E não adianta Deus pedir anjo do céu: Senhor, manda o anjo, me carrega. Deus não vai mandar anjo nenhum. Existem coisas que competem a mim. Homem. Eu, como homem, eu tenho deveres. E para que eu conquiste o que Deus prometeu, eu tenho que cumprir esses deveres. Dentre tantas coisas que Deus falou com Josué no capítulo 1, Deus disse para ele: esforça-te, tem de bom ânimo, e guarde também os meus estatutos. Esforça-te, vem de mim, se esforçar, bom ânimo, se levantar, sabe? Então, ter força, ter vigor, ter animosidade para vencer os problemas, para vencer os confrontos, as lutas diárias. É agora que você tem que mostrar força. É no meio desse menosprezo, é no meio dessa rejeição, é no meio dessa crise, é no meio dessa luta. É nesse momento que você precisa mostrar a força de Deus na sua vida. Aí ele foi para Tobi, ficou lá durante um tempo. Os anciãos,
Olha que forte isso. Os anciãos foram buscar Jefté na terra de Tobi. Aqui já começa a exaltação. Aqui já começa a exaltação para a vida de Jefté. Primeiro, quem expulsou Jefté? Seus próprios irmãos. Quem foi correr atrás dele para ele voltar para a cidade? Os anciãos. Percebe aqui, quem expulsou foram os irmãos. Mas quem foi buscar para ele voltar para casa eram os anciãos. Não é qualquer pessoa que está buscando Jefté. Não foi o próprio irmão que está buscando Jefté. Quem está buscando Jefté aqui são as autoridades da época. Porque os anciãos eram como se fossem líderes, homens de respeito, de autoridade. Os anciãos estão buscando Jefté. Para os irmãos não tem valor, mas para os anciãos ele é tão valoroso que eles estão saindo para procurar as terras e saber onde Jefté está. Os anciãos foram procurar Jefté porque aconteceu uma guerra. Os filhos de Amon afrontaram o povo de Israel, e por causa dessa guerra, os anciãos sentiram a necessidade de chamar Jefté para a batalha, porque no meio da guerra eles lembraram que Jefté era valoroso, era valente e era forte. Isso aqui é interessante, porque Jefté só está sendo lembrado por causa da necessidade. E eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez você já tenha questionado algumas pessoas a respeito disso, e você tenha falado: poxa, fulano só lembra de mim quando precisa. Fulano só lembra de mim quando tem necessidade. É o que está acontecendo com Jefté. Quando podia dar valor, ninguém deu. Mas agora que apareceu uma guerra, estão precisando de um valente para lutar. Então, como ele é valente, vamos lá buscar Jefté. Está precisando do cara, então vamos trazer ele. Talvez você já tenha passado por isso também. Fulano só lembra de mim quando precisa. Fulano só lembra de mim quando tem necessidade. Fulano só me procura quando é sempre para ajudar, é algum benefício. Muda a tua ótica. Muda a tua percepção. Ah, eu não vou ajudar porque fulano é interesseiro. Glória a Deus que essas pessoas lembram de você no momento da necessidade. Porque isso é sinal que você carrega algo que outras pessoas não podem dar para ela no momento das dificuldades. Se as pessoas estão te procurando quando precisam, é porque você carrega uma luz que elas não possuem, e você carrega algo dentro de si que elas não conseguem encontrar em mais ninguém. Então, ainda que seja para ajudar alguém só por causa da necessidade, estende a mão, porque é sinal que alguém está olhando para você e está percebendo que você faz a diferença. Está percebendo que vale a pena ter você por perto, ainda que seja por interesse, ainda que seja somente porque precisa da sua ajuda. Porque se alguém lembra de você somente no momento da dor, é sinal que você é a única pessoa que ela consegue lembrar quando passa por crises, por guerras e por dificuldades. Os anciãos estão lembrando de Jefté porque ele possui qualidades para vencer essa guerra aqui. Os anciãos foram buscar Jefté na terra de Tobi por causa dessa guerra. Eu queria que você entendesse isso aqui, que existem guerras que é o próprio Deus que cria para que você seja exaltado. Eu vou repetir isso. Existem guerras que é o próprio Deus que cria para que você seja exaltado. Existem situações que é o próprio Deus que cria para que você seja honrado. Guerras, confronto, batalhas, descontroles que você passa, que é o próprio Deus que cria para que você seja exaltado. Se não tem essa guerra, Jefté não ia ser lembrado, mas ele está sendo lembrado por causa da guerra. Percebeu isso? Existem situações que você está passando hoje, que Deus está permitindo você passar,
para que você seja exaltado. Portas que se fecharam para que você seja exaltado. Problemas que estão na tua porta para que você seja exaltado. Problemas do teu casamento com teu filho para que você seja exaltado. Problemas dentro da tua empresa, está uma guerra, o cenário está dificílimo, a coisa está apertando lá, tem algo acontecendo para que você seja exaltado. Deus está preparando todo esse cenário, Deus está preparando todo esse período de confronto para que você seja honrado por Deus. Essa guerra aqui tem propósito de Deus, para que Jefté seja exaltado. Agora uma pergunta para você: quem é que disse para os anciãos que Jefté estava em Tobi? Vou repetir a pergunta: quem é que disse para os anciãos que Jefté estava em Tobi? Porque o texto diz que eles foram buscar Jefté em Tobi. Mas Jefté não saiu falando: gente, estou indo para Tobi, tá? Ó, alguém quiser me procurar, passa lá. Quem é que está dizendo para os anciãos que Jefté estava em Tobi? Porque eles acharam Jefté em Tobi. O que está dizendo para eles? Quem está passando essa informação para eles? Quem é que está dizendo para eles que ele está em Tobi? Está percebendo a mão de Deus nessa situação? Está percebendo Deus conduzindo assim, conduzindo a situação? Está percebendo que quando chega o tempo de Deus, Ele te acha? Quando chega o tempo de Deus, não adianta se esconder. Quando chega o tempo de Deus de te honrar, você pode estar dentro de um porão, Deus te acha. Quando chega o tempo de Deus te honrar, você pode estar esquecido dentro de uma prisão por 13, 17 anos. Deus te acha. Quando chega o tempo de Deus te honrar, você pode estar em Tobi, andando com gente diferente, mas Deus te acha. Ninguém fala para os anciãos onde estava Jefté, mas a mão de Deus está conduzindo essa história, porque Deus preparou todo esse cenário para Jefté ser exaltado. Então eu preciso entender que quando chega o tempo de Deus, Ele sabe como me achar. Você não vai ter como se esconder. Então você não precisa ficar se apresentando antes do tempo. Aí eu vou me apresentar, porque quem não é visto não é lembrado. Eu vou me apresentar, porque quem não é visto não é enxergado. Aí eu vou ficar mostrando, eu vou mostrar que eu estou aqui, eu vou mostrar. Faz a vontade de Deus. Carrega princípios. Obedece a palavra. Deuteronômio capítulo 28. A bênção do Senhor te alcançará. Carrega os princípios. Porque quando chega o tempo, a bênção te acha. Ela te encontra. Por isso que Deuteronômio 28 diz que a bênção do Senhor te alcançará. Ela vai até você. Ela te persegue, amigo. Não precisa Jefté dizer para onde ele vai. Porque Deus sabe para onde ele foi. Deus sabe para onde ele estava indo. Quando chega o tempo, Ele te encontra. Ele te acha. Então para de querer ficar se apresentando para certas situações antes do tempo. Aí eu vou ficar ligando pro pastor para ver se o pastor abre a porta para mim. Aí eu vou ficar indo lá na igreja tal, porque quem sabe assim vão me ver e vão fazer uma agenda. Meu filho, sossega a tua vida em oração. Fecha a porta do teu quarto. Dobra o teu joelho. Porque quando chega o tempo de Deus, Ele te acha. Deus prepara o caminho para você ser encontrado. E não tem homem, não tem sistema, não tem nada que é capaz de impedir o propósito de Deus sobre a sua vida. José estava na prisão. Quem lembrou de José na prisão? O copeiro. Foi copeiro não, foi Deus. Porque se Deus não quisesse, o copeiro não lembrava. José não precisou dizer nada. Ele não precisou... até porque ele até disse para o copeiro: lembra de mim, o copeiro esqueceu. Mas aí Deus foi lá, preparou o cenário de Faraó. Ele teve um sonho, ninguém conseguiu revelar. Deus preparou tudo para José ser lembrado. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, acontece dessa forma aqui.
Ele é exaltado, ele é honrado. Ele volta para a cidade, mas volta honrado. Se você ficar procurando antes do tempo, se você ficar batendo em porta antes do tempo, se você ficar entrando em lugares antes do tempo, você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Jefté vai voltar como cabeça, mas por quê? Porque é o tempo. Mas quando você não faz as coisas dentro do tempo de Deus, você fica, fica batendo em portas antes do tempo, se entregando a emoções desesperadamente, tomado por uma ansiedade, não entendendo que Deus tem um tempo para todas as coisas. Ok? Então Deus criou uma guerra para exaltá-lo. Deus criou aquela guerra para que ele fosse honrado. Terceiro, ele foi expulso da cidade por causa da rejeição. Mas ele permaneceu honrado por Deus por causa da força. Ele foi expulso dos seus irmãos por causa da rejeição. Mas foi lembrado pelos anciãos por causa da força. Eu vou repetir isso. Ele foi expulso pelos seus próprios irmãos por causa da rejeição. Que qual era a rejeição? Filho de uma prostituta. Mas foi lembrado pelos anciãos por causa da sua força. Então, se tem uma coisa que você tem que guardar nesse processo, é força. Não é rejeição. Deixa a rejeição para lá. Deixa o passado para lá. Esses sentimentos e emoções só vão te escravizar para você não progredir, não viver no presente e não construir coisas maiores e melhores que Deus tem preparado para você. Já aconteceu, já foi. Levanta a cabeça. Por quê? Porque ele é expulso por causa da rejeição, mas é lembrado por causa da força. Então permanece na força. Fica firme na força. Na força de quem? Na força de Cristo. Se fortalece nele, se edifica nele, se fortifica nele. Vença seus conflitos nele, vença suas guerras nele, vença seus problemas nele. Permaneça por causa da força. Jefté tem um milhão de motivos aqui de não aceitar a proposta dos anciãos e dizer: não, me expulsaram da casa do meu pai, vou voltar não. Quero mais que os filhos de Amon matem todo mundo. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele poderia ter vários motivos aqui para deixar o rancor, o ódio, a mágoa dominar o coração dele. Mas ele não é dominado pelo rancor e nem pelo ódio. Percebe isso? Ele não deixa com que os erros dos seus irmãos sujem ele. Ele não deixa com que o pecado dos seus irmãos contamine o coração dele. Porque não é porque alguém se sujou com você, não é porque alguém fez algo errado com você, que você vai pagar com a mesma moeda. Não é porque alguém te traiu que você vai trair. Não é porque alguém te decepcionou que você também vai fazer da mesma forma. Quem está sujo, se suja mais ainda. Quem é santo, se santifica mais ainda. Então não se suje por causa do pecado dos outros. Não se contamine por causa dos erros dos outros. Porque eu fui traído, então eu vou trair também. Porque fizeram isso comigo, então eu vou fazer também. Porque me bateram, eu vou bater também. Porque... Não. Quem está se sujando são eles. Você não tem que se sujar por causa do coração deles. Você não tem que fazer como eles, você não tem que agir como eles, você não tem que viver na mesma prática de vida que eles, você não tem que caminhar pelos valores deles, você não tem que viver segundo os costumes deles, você não pode fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Você precisa ser diferente. Não se suja por causa do pecado dos outros. Não se contamine por causa do pecado dos outros. Não é porque erraram com você que você vai passar para frente a contaminação que você recebeu. Faça a diferença. Aí aqui conclui a mensagem. Porque os anciãos estão chamando ele para ser
cabeça, aqui é o ápice. Aqui é o propósito da rejeição. Aqui é o propósito do sofrimento. Aqui é o propósito dele ser expulso da terra de Gileade. Aqui é o propósito dos irmãos jogarem ele para fora da cidade de Gileade. Aqui é o propósito dele ir para Tobi. Aqui é o propósito da dor. Aqui é o propósito do sofrimento. Qual é o propósito? É esse aqui. Venha e seja a cabeça por nós. Todas as dores que você está passando hoje é para que lá na frente você chegue e se torne cabeça. Todo o processo que você está vivendo hoje é para te levar ao propósito. O propósito de Jefité era se tornar cabeça de Israel, ou seja, líder de Israel. As dores, o sofrimento, as rejeições, as decepções, as frustrações, as crises, os confrontos, as tristezas, as doenças, os problemas, traições, as quedas, tudo isso vai cooperar para te levar para a promessa. Aí depois você vai entender, eu entendi porque eu fui rejeitado. Eu entendi porque eu perdi. Eu entendi porque me expulsaram. Eu entendi por causa dos... Eu entendi tudo isso. Porque na verdade todo esse processo era para me levar à honra de Deus para minha vida. As dores foram para fazer de Jefité um cabeça. Todo o sofrimento foi para fazer de Jefité um cabeça. Então não deixe com que você perca o foco nos problemas que você está passando. Não deixe com que você perca a visão diante dessa dificuldade. Não deixe que você seja dominado pela vingança, seja dominado pela rejeição, seja dominado pelo menosprezo, seja dominado por emoções negativas. Não seja dominado, porque tudo isso aí vai cooperar como uma escada para você subir e alcançar o degrau que Deus tem preparado para você. Deus te abençoe. Fica na paz.